Quem anda de ônibus nas grandes cidades conhece bem os problemas do transporte público. Superlotação, calor, longo tempo de espera. Acontece que em São Paulo existe um problema ainda maior do que todos esses. Uma pesquisa mostrou que o que mais incomoda os passageiros é a falta de segurança em relação ao assédio sexual. Paula Araújo, nosso repórter, tem os detalhes dessa pesquisa. Paula, boa noite para você. A queixa é tanto de mulheres quanto de homens, né? Todos têm essa sensação de insegurança nos ônibus de São Paulo, ônibus e trens de São Paulo? Exatamente, Leilane. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, a pesquisa foi feita com moradores aqui da capital paulista com idade acima de 16 anos. E olha, quase 70% das mulheres e mais da metade dos homens disseram que estão preocupados com o assédio sexual dentro dos ônibus municipais aqui na capital paulista. As pessoas tiveram que dar uma nota de 1 a 10 para os quesitos que foram questionados, sendo que 1 significa péssimo e 10 significa ótimo. Quando as pessoas foram questionadas com relação à segurança, sobre assédio sexual nos ônibus municipais aqui da capital paulista, a média da nota foi de 2,6 pontos, a pior nota dos 14 quesitos que foram questionados. E as notas mais baixas vieram das pessoas que foram questionadas nas regiões mais longe do centro expandido, então no extremo norte, no extremo sul aqui de São Paulo. Agora, o que mais chama a atenção é quando a gente deixa os números de lado, claro, e vai conversar com as pessoas aqui pela cidade, conversar nos pontos de ônibus, e a gente vê o seguinte, que tem gente que foi vítima de assédio sexual no ônibus mais de 1, 2 vezes. A gente vai ouvir agora a Tamires, ela que já foi vítima 5 vezes e, claro, ficou aterrorizada com tudo isso. Eu estava sentada num banco, tinha um corredor entre nós e ele estava no outro banco, né, no outro par de bancos. E ele simplesmente ficou nu dentro do ônibus e eu não tive reação, eu fiquei bem, assim, eu fiquei paralisada, na verdade, né. Bom, eu estou agora ao lado do Jorge Abraão, que é coordenador geral da Rede Nossa São Paulo, responsável por essa pesquisa. Jorge, boa noite. Claro que tem vários dados que chamam muita atenção. Quando a gente fala em assédio sexual dentro dos ônibus, é algo absurdo. Agora, o que mais a gente pode destacar dessa pesquisa? Boa noite. Bem, Paulo, o que mais também chama atenção é que quem mais sofre com essa questão do assédio são as pessoas de baixa renda, até 2 salários, as pessoas com menor escolaridade, 5ª e 8ª série, e as pessoas que moram mais longe, mais distante do centro expandido da cidade, porque elas têm que ficar mais tempo dentro das conduções e são sujeitas a isso. Portanto, são os mais vulneráveis que estão sentindo mais o problema do assédio, o que reforça a ideia de que a gente precisa combater cada vez mais as desigualdades dentro da cidade. Pois é, eu acabei de falar que quando a gente deixa os números de lado, conversa com as pessoas, a gente vê que isso é muito maior, né? O que a Rede Nossa São Paulo, que é uma ONG que cuida da melhoria aqui da cidade de São Paulo, pode fazer com relação a isso? Qual o caminho daqui para frente? Pois é, um dos caminhos é a gente identificar que o problema existe. Agora, ele existe em vários lugares do mundo. O problema é o que a gente faz com essas informações. Então, uma coisa importante seria, na verdade, a construção de políticas públicas. O planejamento precisava considerar a perspectiva das mulheres, a melhoria dos serviços públicos, para que as mulheres pudessem ter e exercer o seu direito de ir e vir e o seu pleno potencial. Na verdade, esses são os caminhos que a gente pode ter. Tem muitos países do mundo que estão avançando em políticas públicas. A França, por exemplo, está desenvolvendo uma legislação que prevê fiscalização, que prevê punição para quem promove assédio. O Peru aprovou uma legislação em que prevê punição de até 3 anos para quem comete assédio. E Bruxelas tem uma legislação que multa as pessoas que cometem assédio entre 50 euros e 1.000 euros. A questão é, nós precisamos e podemos, isso é uma oportunidade para a gente pegar um tema que era uma violência escondida e poder de alguma forma enfrentá-lo com transparência e criar mecanismos de prevenção, controle e punição. Isso é uma oportunidade para nós. Inclusive, a Rede Nossa São Paulo faz essa pesquisa de mobilidade urbana já há 11 anos. É a primeira vez, né, que resolve colocar essa questão sobre assédio sexual dentro dos ônibus nessa pesquisa. A partir de agora, isso vai entrar sempre. E foi surpreendente? Vocês esperavam que fosse ter a pior nota de todos os quesitos? Porque foram questionados, por exemplo, sobre tarifa, conforto, tempo de espera. Pois é, normalmente, historicamente, esses temas eram muito mais sérios, eles eram priorizados. A gente percebeu que esse é um tema super sensível, que a nossa sociedade
está discutindo e eu vejo isso como uma chance da gente avançar. O que a gente tem que fazer, na verdade, é nos mobilizarmos, discutirmos sobre o tema para poder ter transparência sobre ele e construir as saídas que vão se dar sobre políticas públicas para que a gente possa construir saídas para a cidade e para os cidadãos. Bom, Jorge, muito obrigada, viu, pelas informações. Olha, a SP Trans, que cuida do sistema de ônibus aqui na cidade de São Paulo, disse que realiza frequentemente campanhas sobre esse tema aqui na cidade. Disse que, claro, o que a SP Trans quer com essas campanhas é aumentar as denúncias, punir os culpados e evitar novos casos. Leilane. Paula, muito obrigada por ter trazido o tema, agradece ao nosso convidado, sem dúvida nenhuma, botar uma luz sobre esse assunto é o primeiro passo. Denunciar toda vez que ele acontece é muito importante. Agora, é preciso que haja uma compreensão de interpretação dessa lei, porque a gente já viu que juízes diferentes interpretam de formas diferentes esse assédio, essa violência pela qual as mulheres passam. Muito obrigada.